Nação havaiana, sejam bem-vindos à TV Avaí. Hoje a gente está aqui para a gravação de mais um programa Seu Belo Passado, programa que resgata aí a história do Avaí, história agora recentemente centenária, né, oficialmente, estamos aí no mês de setembro. E hoje nosso convidado é alguém que é diferente, a gente está acostumado a falar com jogadores, ex-atletas, ex-treinadores. Hoje um torcedor ilustre, mas também com uma participação muito importante, em especial no resgate histórico do clube. Está aqui com a gente Spyros Apóstolo Diamantaro. Spyros, obrigado aí por ter aceitado nosso convite, é uma honra te ter aqui. É um prazer poder falar para os torcedores um pouquinho do que a gente já vivenciou até hoje na história desse nosso clube centenário. E nesse bate-papo que a gente fazer, contar bastante história e histórias do clube nesses primeiros 100 anos. Com certeza. Spyros, a gente tem uma pergunta praxe que faz para todo mundo, para ti não seria diferente. O que é o Avaí para ti? É uma grande parte da minha vida, né? A gente tem que saber discernir o que é importante e o que não é, mas obviamente que o clube é importante por toda a sua história, mas em primeiro lugar a gente coloca a família. E depois, sim, como eu já estou aposentado, eu posso dizer então que o Avaí vem em segundo lugar. Mas, tanto na minha vida quanto de todos os que já passaram por aqui, é muito significativo e muito importante. E é uma coisa que nos dá prazer, né? Que nos dá alegria, que diferentemente de alguns, eu venho para o jogo para me divertir, para desestressar, para rever amigos. E isso a gente tem muito aqui quando a gente vem aos jogos. Beleza, agora que talvez muitas pessoas não saibam, conheçam aí o Spyros do Conselho, o Spyros historiador, não sabem que o Spyros foi atleta aqui do Avaí, né? Lá nos anos 80, né? Como é que foi a tua iniciação? Rapaz, a primeira vez que eu fui para o Adolfo Conde foi pelas mãos do saudoso Osni Melo, que era o presidente da Federação Catarinense. Ele morava na frente da minha casa. Aí, de 6 para 7 anos, foi a primeira vez que eu pisei no Adolfo Conde. Depois... jogamos, nós tínhamos o time ali da Mauro Ramos, né? Nascido e criado na Mauro Ramos, então nós tivemos ali o Mauro Ramos, o tiro alemão, que depois virou em cima da hora. E nós jogamos muitas Copas Arizonas ali no Adolfo Conde, né? A gente fazia amistoso com o Bahia, ali do Morro do Céu, onde o Silva, que pra gente era Betão, né? Era o zagueiro, depois virou Silva no Avaí. Jogava no Bahia, então às vezes o profissional treinava, Zenon, Balduino, Juta, aquela turma toda ali na década de 70 ali, e depois a gente jogava, e eles ficavam para ver os nossos jogos. Mas depois eu tive no juvenil, naquela época, que não existia juniores ainda, né? No final da década de 70 para o começo de 80. E o preparador físico era o Marquinho, o Pato Rocco, filho do saudoso Danda também. E um dia a gente saiu, sexta-feira, tomamos o nosso ferrinho e tal, chegamos em casa, acho que era 4 horas da manhã, 7 horas fui para a universidade, tinha aula, fazia engenharia civil. 9 horas saí, fui para Adolfo Conde, mas a ressaca não deixava... o melhor futebol. O Souza era o treinador, aí começou o coletivo, a hora que pegava a bola, eu encostava no volante, eu encostava no lateral para não receber o que... E quando acabou o coletivo, o preparador físico, o Marquinho, chamou a gente pro gol atrás da Altamiro Guimarães para fazer mais um treinamento físico. E eu já estava morto. E aí no final tinha que fazer abdominal e coisa. Aí eu fiz o sinal para ele: eu não. Ele assim: tu também? Quer beber a noite toda? Agora tem que... Foi meu último dia de Avaí. Nunca mais pisei no clube como jogador. Tu foi... Mas como é que tu chega lá? Tu foi peneirado, vamos dizer assim, nesses times da Mauro Ramos. O Avaí estava montando o time para disputar o campeonato de 1981. Inclusive, foi o primeiro campeão. Aí já era juniores, né? Era juvenil juniores. E foi o primeiro time que foi campeão em 81, quando o campeonato começou. A final foi contra a Caçadorense. Até depois o Humberto, que era goleiro da Caçadorense, veio pro Avaí. Então eu fiz parte dessa base que foi campeã, só que eu não cheguei a ficar porque eu caí fora antes, né? E quem dessa turma aí que é mais conhecido da tua época? O Jairo era o goleiro, o Silvio atacante, o Macoro acho que estava, o Gildo, foi profissional, faleceu, né? Isso, foi profissional depois. Essa turma aí, tinha o menino do Ribeirão, o João José, que era muito bom, ponta direita. Essa turma toda aí. Tem uma turma boa, então. Agora, essa relação com o Avaí vem daí ou já vem do Spyros torcedor antes de chegar na base?
Não, vem muito antes, né? Eu morava na Mauro Ramos e na frente do Tiro Alemão, então era muito pertinho do Adolfo Conde, então a gente assistia os treinos, via jogos, então desde o começo da década de 70 eu já frequentava o Adolfo Conde para ver o Avaí jogar, né? Vi o final da carreira do Cavalazzi, vi o Santos de Pelé em 72, vi o Baldu fazer o gol de cabeça em 73, então desde essa época o amor pelo Avaí já falava mais alto. E dessa tua fase torcedora, assim, qual momento tu acha mais marcante, vamos dizer assim, desse espírito lá do começo? O título de 75 ele é muito emblemático, né? Porque foi dentro do Scarpelli, final com o Figueirense, nós perdemos o primeiro jogo 3-2, o Avaí ganhou o segundo de 3-0 e ganhou o terceiro jogo de desempate 1-0. Então esse título ele é muito marcante. Foi um dos primeiros times que eu lembro que a torcida sabia de cor, que era Danilo, Rubens, Souza, Maneca, Veneza e Lorivaldo, Balduino, Zenon, Ademir, Jute e João Carlos Ovado, né? Então o pessoal sabia de cor esse time, de cabeça. Depois teve musiquinha. Uma marchinha de carnaval, tinha, né? Tinha. E aí, naquele ano de 75, todas as competições que o Avaí participou, ele ganhou. Ele entrou em 2 torneios, um triangular, um quadrangular, ele foi campeão. Ele foi campeão catarinense, ele foi campeão do torneio incentivo, ele foi campeão do quadrangular em Concórdia. Então, naquele ano o Avaí ganhou tudo. Então, esse time de 75 ficou muito marcado. E dali saiu o Zenon e Júlio para o Guarani. O Toninho tinha saído no começo do ano, em março de 75. Para o Figueirense, inclusive, né? Sim. E então foi um time que marcou época, sem sombra de dúvida. Marcou uma geração assim grande, né? Agora tu passa a ser torcedor e tal, né? Sai aí da tua fase atleta, né? E quando que começa esse interesse pela pesquisa, né? Por contar a história do Avaí? Cara, isso eu considero que é muito recente. Eu me lembro como se fosse hoje, era maio de 2000. Nós tivemos uma reestruturação na Caixa Econômica, onde eu trabalhava, e a gente conversando e tal. Eu me lembro, cara, foi no início de maio que começou a nova área, e o Avaí ia jogar no final de semana com o Kinderman. E alguém perguntou: esse é o jogo da volta, quanto é que foi o jogo lá em Caçador? Aí até um cara brincou: quanto é que foi o jogo lá em Kinderman? Cara, ninguém lembrava o resultado. Eu disse: mano, não é possível. E fazia 45 dias que tinha acontecido o jogo, e a maioria não lembrava o resultado. Eu tinha que sair para visitar uma agência, e eu passei na frente da Biblioteca Pública. Aí entrei e fui pesquisar o resultado do jogo. E ali achei o resultado, vai perder de 1-0. E aquilo ali me chamou a atenção. Aí depois, todo sábado de manhã, 8 horas da manhã, eu estava na biblioteca, ficava até meio-dia. Naquela época a gente levava uma folha de A4. E eu abria as datas, ia passando os jornais, e o que tinha de jogo do Avaí eu anotava. Posteriormente, com a internet, com a disseminação da internet, algumas coisas começaram a aparecer em sites, e aí os celulares começaram a ficar melhor também, foi incorporada a câmera, né? Aí eu comecei a ir na biblioteca, aí eu só fotografava os jornais e levava esse conteúdo para casa. Aí em casa, assim, é que eu trabalhava. Mas então, assim, é uma coisa recente, são 22, 23 anos, e eu me arrependo dessa mosquinha da pesquisa não ter me mordido antes, porque vários jogadores da década de 50, 60, que eu conheci, e me arrependo de não ter tido esse despertar da pesquisa antes. Periquito, que jogou no final da década de 1920, o Nizeta morava perto da minha casa, o próprio Coronel Meira morava na frente na época a gente chamava Escola Industrial, né? Que hoje é IFES, mas... Hoje tem uma biblioteca, inclusive, né? Com o nome dele ali na Mauro Ramos. Né? Então, esse pessoal, eu convivi o Danda, que morava na José Boatê. Então, eu convivi com vários ex-jogadores, só que em nenhum momento esse despertar da pesquisa tinha me cutucado ainda. Paulinho Manara foi outro, também da década de 50. Então... eu perdi uma grande oportunidade, né, de ter tido um resgate muito maior da história com esse pessoal das antigas. E até porque, né, eu também tive um pouco dessa dificuldade, né, através das pesquisas que a gente faz, de achar essa história escrita, né? Então essa história oral seria muito importante
nesse quesito, né? Que as pessoas vão morrendo e infelizmente não tinha nada quando tu decidiu isso. Por exemplo, tu foi lá e pegou de 2000 e começou a fazer. Ninguém te apresentou um arquivo prévio? Nada. Nem no próprio Avaí, vamos dizer assim, Pires, aqui estão as súmulas dos anos 70 para trás. Nada. Disso? Até porque, assim, tinha vários pesquisadores que soltavam, assim, uns lembrentinhos, umas mosquinhas, mas era uma coisa que estava muito trancada, assim, com eles, não, isso é meu e é meu. E aí, um dia eu vi uma frase que me chamou a atenção de que o conhecimento era importante, mas compartilhar o conhecimento é sabedoria. Nunca seja um sábio, longe disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, aí eu disse, pô, então o que eu estiver aprendendo aqui, estiver resgatando, eu vou começar a compartilhar. E aí começou com o Só Havaiano, no site do Esteve Júnior, que aí a gente começou a colocar as fichas de jogo, os dados dos jogadores, quando completava. Eu acho que o primeiro resgate que eu me lembro de ter feito foi os 50 jogos do Joelso pelo Avaí. Foi a... Joelso meio atacante, né? Jogou no começo dos anos 2000 aqui. Foi o primeiro que eu me lembro de ter feito. Foi o Joelso. Então, assim, foi um trabalho que partiu praticamente do zero. Eu não tinha nada. Não tinha histórico de jogos, não tinha nada. Aí comecei a montar, e aí começou a aparecer. Depois, logo em seguida, foi lançado o livro do Jairo, sobre o clássico Avaí Figueirense. Mas... Do Jairo Borges, né? Não, o Jairo Souza. Ah, tá. Não é o... Não é o Mauri, não. Mauri, não. Né? Aí depois eu descobri o livro do Mauri, que era um livrinho tamanho A4. E aí começou a aparecer algumas publicações, mas nada de... E muito no campo da anedota, né? Muito Bastante, histórias e tal, bastante. Mas dados mesmo, assim, fidedignos, era muito pouco. E em algum momento procurou o clube para saber se o clube tinha isso? Eu já tinha... O que aconteceu? Eu já tinha certeza que não tinha, né? Até porque o coronel Osni Meira tinha feito todo o resgate do que tinha ficado no Adolfo Conde, inclusive o que era da federação. Porque o material da federação ficou lá e ninguém da federação foi buscar. Aí o coronel levou para sua casa. Ele resgatou tanto o material da federação quanto o material que tinha do Avaí. Então, obviamente, eu sabia que o Avaí não tinha nada. Então, foi uma pesquisa assim que começou do zero. E aí, logo depois, eu conheci o site Memória Havaiana do Felipe, né? E depois acabei conhecendo o Felipe dentro da biblioteca, fazendo uma pesquisa, eu pesquisando numa mesa e ele pesquisando na outra. E aí alguém cumprimentou ele e tal, não sei o que, ele se identificou que era o Felipe Matos. Esse é o Felipe. Aí eu me apresentei para ele. Foi uma coisa assim, bem diferente. E o Adalberto, eu só conhecia depois de pesquisa, e aí um dia que teve um jantar comemorativo do Avaí, que o saudoso presidente Zunino disse uma frase infeliz, que lá estavam os verdadeiros havaianos, foi uma coisa assim. Até hoje se usa essa expressão, né? Eu não fui nesse jantar porque eu tinha marcado a primeira reunião com o Adalberto na casa dele, pra gente trocar informação. Aí eu abri mão do jantar do clube para... E do rótulo de verdadeiro havaiano. Que depois não pegou bem, né? Então, assim, e aí depois a gente resolveu... Começamos a conversar e... vamos fazer um livro tal, e vamos, não sei o quê. Aí o Adalberto meio receoso, porque já tinha sido... acho que a expressão correta seria essa, sacaneado numa outra publicação. Ele estava meio com o pé atrás, assim, meio receoso. Aí marcamos um encontro na praça de alimentação do Shopping Itaguaçu. Aí foi a primeira vez que a gente sentou, conversou e decidimos botar um voto de confiança, cada um botando um voto de confiança no outro, né? Então foi onde nasceu... Para sair a primeira publicação. A primeira publicação, o time da raça, o Almanac de 90 anos. O que é esse aqui, que está na nossa mão aqui, o primeiro, né? Foi quando o Avaí fez 90 anos, tem esse daqui, o Almanac dos 90 anos. Já a gente vai falar do centenário, que está aqui também. Mas agora, o Spírios, isso começa para ti como um hobby, de certa forma, e quando que vira uma... Não vou dizer uma obsessão, assim, mas quando que vira algo sério, um compromisso, assim, que eu... Cara, continua sendo um hobby até hoje. Tu nunca encarou, assim, como algo... Continua sendo hobby até hoje, assim, é uma coisa que me dá prazer de pesquisar, que é ver a satisfação que a gente tem quando a gente descobre uma ficha técnica lá da década de 60, que não se tinha informação, só tem o placar do jogo, e aí aparece, como o Adalberto achou várias fichas técnicas nos jornais de Blumenau, da década de 60.
Isso para nós é muito gratificante. A gente resgata mais um pouquinho da história. Depois a gente pode falar do livro de 100 anos, do resgate dos escudos, que o guia se prontificou a fazer. Então, foi uma coisa também muito gratificante a gente ter essa satisfação de resgatar a história do clube. E todo mundo usava um escudo como o primeiro e nós vimos que não era o primeiro, né? Que ele era o segundo. Isso também gera polêmica também, né? Quando tem que mudar uma informação. Agora, assim, como é que tu vê o papel do clube nesse início, né? De resgate, né? Porque quando tu falou, o Osni busca arquivos da federação, mas mesmo esses arquivos do Avaí que estavam lá não eram nessa linha, com fichas organizadas e tal. Devia ser um emaranhado de coisa, imagino. Aí, depois, acho que a gente teve o saudoso também, doutor José Carlos Cardoso, que logo quando ele se mudou para a Ressacada, ele era até o médico das categorias de base. Quando eu fui atleta, ele era o médico. Sim. Ele chegou a assumir como presidente, não foi? Chegou. Então, o doutor Zé começou a fazer esse resgate. Ele tinha, eu até... uma coisa que eu nunca me esqueço, encontrei com ele aqui no bar do setor A. E... Ô Zé, tu sabes o nome do baianinho, que era o ponta direita? Aí ele me disse na hora o nome dele. Tá, Zé, tá de sacanagem comigo? Disse, não, esse é o nome dele. Eu tinha o prontuário dos jogadores, então eu sabia o nome, eu sei o nome de todos eles. Então o Zé foi um cara que se preocupou com isso também, de fazer esse primeiro resgate, que era a Ressacada, né? Mas foi por aí, assim, não teve nada de... Tudo é um trabalho de garimpo. Foi uma continuação. Começou, foi achando, e que nem a gente começar uma coleção. Uma coleção de selo, e aí começa comprando, a coleção de moeda, e vai montando, e aí vai tentando acabar. Aí tu citou essa conversa, né? O livro, né? Os dois, tanto de 90 quanto dos 100 anos, são escritos pelo o Espírito Diamantares, o Felipe Matos e o Adalberto Jorge Kliser. Né? O Felipe é o mentor do Memória Havaiana, o Adalberto também é conhecido, né? por fazer muitos resgates históricos. E quando que chega nesse livro aqui? Como é que vocês chegaram e sentaram, vamos publicar e... Tinha uma contagem regressiva? Não, vai ser nos 90, vai ser... Não. Quando ficou pronto foi que lançaram? Não, aí a gente resolveu escrever o livro. Como eu te disse, a gente se reuniu na Praça de Alimentação do Shopping Itaguaçu e fomos montando e vai dar para lançar no 90 anos. Essa é a nossa... Tanto é que passou um pouquinho, né? Que o 90 anos foi em setembro, a gente lançou em fevereiro de 2014. E quando a gente botou esse material para diagramar, deu 1.240 páginas, acho eu. Nós tínhamos apenas 600 páginas a mais do que a gente poderia colocar no livro. Deixa eu ver esse aqui quanto tem. 624, né? Aí tinha que cortar começamos a cortar. E começamos a cortar. No final das contas, a gente viu que a gente tinha material para 2 livros. Só que aí a gente optou por um. Optamos só por um. Só por esse aqui. E várias dessas histórias ficaram guardadas, evidentemente que não foram para esse livro. Mas foi assim uma decisão, não tinha uma data específica. Foi uma coisa que aconteceu ao natural. Quando a gente viu que a gente já tinha um material, aí a gente, não, agora vamos... Aí veio o mais difícil. Vamos arrumar dinheiro da onde? Como é que nós vamos publicar esse livro? E aí, graças aos vários patrocinadores que a gente achou e que se prontificaram a ajudar, a gente conseguiu fazer essa publicação com o custo todo nosso. Não teve um centavo de ninguém, a não ser dos patrocinadores que foram citados e homenageados no livro, né? E como é que faz para cortar metade de um livro desse? Porque tu falou de toda essa tarefa hercúlea que é chegar nos dados. Aí tu tem um material. Como é que tu corta metade? Como é que é esse processo? A gente tinha colocado muita informação e aí depois vamos fazer descarte. A gente citou vários personagens no ano. Tinha ano que tinha 10, 12, 15 personagens. Não, nós vamos ter que cortar 7. Vai ficar só 5. E aí a gente via quem era mais relevante e não era porque era o menos relevante. A gente botava quem eram os mais relevantes. Então vai ficar mais fácil, né? Sim. Então... Não quer dizer que os outros eram descartáveis, mas é que para um primeiro momento tinha que priorizar alguém. Assim como alguns jogos saíram também, que a gente resolveu tirar porque nós tínhamos que fazer cortes. E nessa época o Felipe estava em Belém
Então a tarefa coube a mim e ao Adalberto, junto com o Emerson Gasperin, que era um dos editores do livro. E aí a gente ia para casa do Adalberto e, não, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. E doa quem doer, ninguém vai saber quem foi cortado, então doeu mais em nós do que nos que foram cortados e não souberam. Não sabem, né? Com certeza. Agora, qual é a maior dificuldade, assim? Tu falou, né, de Adalberto achou súmulas, o outro achou tal coisa, assim. A maior dificuldade é, de fato, achar onde estão essas informações, depois ter uma fonte confiável. Essa é a maior dificuldade? A gente se baseia muito em jornal, né? E tem época que o jornal não cita nada. Não sei se o repórter tinha que fechar a matéria, tinha que sair antes. É comum tu pegar a ficha técnica que está lá os 11 jogadores em campo e depois tu pegar um jornal de Blumenau ou de Tubarão e ver que teve 2 alterações em cada time. Só que o cara, na hora de fechou a matéria, ele foi embora e tchau, não. Ficou pro final do jogo. Ele não acompanhava o final do jogo. Então ele fazia isso aí. E aí tu fica assim, e agora? Onde é que eu vou achar essa informação? Até então aquela informação para ter a correta. Aí a gente vai acrescentando. Então teve muita coisa na década de 60 que não tinha. O Avaí jogava em casa, tava lá a ficha técnica completa do jogo. O Avaí jogava em Blumenau, não tinha mais nada. Só dizia que o time jogou e ganhou de 1-0 ou perdeu. No jornal, no caso. No jornal. O Avaí ganhou de 1-0, gol de Nizeta. Pronto, só isso que dizia, não dizia mais nada. E aí, como é que tu sabe quem jogou, né? Pra fazer contagem de jogos e tal. Aí, por isso que nós devemos ter um pouco mais de 100 fichas técnicas que nós só temos resultado. Então, vários jogadores deverão aumentar os seus jogos se a gente conseguir essas fichas, que é muito difícil. Que a gente já deu uma garimpada muito boa. Mas pode ser que apareça alguma outra coisa, assim, no jornal da região, um jornal minúsculo para nós, mas relativo para a região, e pode ser que num desses semanários apareça alguma ficha técnica. E haja uma contraprova, né? Daquele... Na época, assim, do TCC que eu fiz, né? Da graduação, eu conversei com uma pessoa ligada à imprensa, ele falou que tinha problemas, assim... o jornal O Estado, vamos dizer, daqui, que era o maior. Aí, às vezes, trocava o editor de esportes e era um cara ligado ao Remo. Então ele não ligava muito, assim, teve o jogo, o Avaí ganhou, foi 1-0, gol do Saul, beleza. E o resto, então assim, tinha que contar muito com o capricho vontade. E com a boa vontade de quem narrava o jogo, né? Tem uma época, não sei se é no Jornal do Estado, que o editor de esporte pegou férias. Então tu passa um mês inteiro sem informação nenhuma de futebol. Não tem? Simplesmente não ficou ninguém no lugar dele e... Enquanto ele não voltou, não teve informação. Pois é, e as entidades oficiais, assim? A federação, por exemplo, que organiza o campeonato desde 1924. Ela não guarda registro? A federação deixou todo o seu material que tinha na época na antiga sede no Adolfo Conde, que foi resgatado pelo Coronel Meira. Depois, na época do Delfim, eu acho que eu não sei se é de 84 ou de 94, que começou a ter essa guarda desse material. Mas para trás não tem nada. De 94 ou 84 para trás não tem nada. Porque a federação não recolheu de volta o que ficou com... Não, deixou lá. E tal. Não, porque a federação não se importou, né? Ficou lá. Então, vamos supor que lá era lixo. Não teve até um lance de fogo, né? E botaram fogo num pedaço, no Adolfo Conde, mas aí a hora que foi a mesma coisa que aconteceu com o material acervo do Jornal Estado, que ficou jogado lá na SC 401. É a mesma situação. Se tu não cuidar, não tem jeito. Ninguém cuida, né? Ninguém cuida. Agora, esse aqui é lançado em 2014, aí passam 10 anos, ou vai em 2023, faz o seu centenário, e surge o novo, né? Isso aqui, pra turma aí, daqui a pouco... Vocês tratam como almanaque também? Não. Como era esse? Ou ele tem uma configuração um pouco diferente? Tem uma configuração diferente, e até quando a gente parou para... nós temos que fazer o livro de 100 anos, e agora vamos dar continuidade no que a gente tinha feito ou vamos fazer uma coisa diferente? Se a gente fosse dar uma continuidade, nós teríamos que resgatar 10 anos. E seria praticamente, então, uma continuidade do almanaque de 90 anos. Então a gente resolveu assim, não, vamos fazer uma coisa... realmente histórica, que retrate o que aconteceu nesses primeiros 100 anos. Tanto é que a gente buscou resgatar ali fundadores, presidente do conselho, presidente executivo, os grandes jogos,
as conquistas, jogadores estrangeiros. Então a gente buscou fazer um apanhado geral do que aconteceu de relevante nos 100 anos. Mas e os jogos? Os jogos foram nós que definimos. Eu, o Adalberto e o Felipe. Os que entraram para contato, né? A gente pegou a nossa relação e vamos ver, esse é relativo? Aconteceu isso. Então, obviamente que no início cada um fez a sua listagem e aí eu achava um jogo mais importante, o Adalberto achava outro, o Felipe achava outro. Os que convergiram, a gente colocou no livro. Vamos precisar botar mais 5, mais 6 jogos? Aí de comum acordo a gente colocou. Então, foi a partir dessa análise assim de esportes olímpicos. Vamos botar? Vamos. Mas como é que... Vamos buscar o que aconteceu de... Aí nós trouxemos lá o futebol feminino lá da final da década de 20, corrida de atletismo, de bicicleta. Tem um resgate bacana aqui do pai do Ercílio, num rally que ele enfeitou o carro todo com o escudo do Avaí em 72. O Ercílio do ciclismo, né? Ercílio João da Costa Neto. Então, provas de tiro, aí entrou o fut-7, o botão, né? O futebol de mesa. Então a gente buscou tudo que a gente achou que fazia parte da história do Avaí, que não era futebol especificamente, a gente buscou retratar no livro. Obviamente que vão aparecer outros atletas e pode ser que apareça algum... eu fiz parte de uma modalidade diferente na década de 60. Pode ser que apareça. Mas... É porque não tem como fazer tudo, só se fizer uma Barça em 20 volumes, né? Também tem isso. Também tem isso. Mas assim, especificamente desse, vocês vão corrigir, vamos dizer assim, essa coisa de ficar coisa de fora com o dicionário, né? Que é uma outra publicação que está vindo por aí. Seria mais ou menos isso? Ou não. O dicionário ele começou com uma ideia do Felipe e ele insistiu comigo com o Adalberto. No início nós mesmo que deixamos ele de lado. Ele disse, isso é uma utopia, não, né? E aí chegou um dia que a gente, vamos fazer. E aí a gente no início colocou jogadores, técnicos e presidente. Aí eu disse, mas e se na época, né? Se o Rafinha for convocado para a seleção e fizer o gol do título do Brasil na Copa? Porque não tem nenhum jogador da base, a não ser que ele tivesse ido para o profissional. Então vamos botar o jogador da base. E aí daqui a pouco, mas e os torcedores ilustres? E as comissões técnicas? E os blogs e os sites que falam do Avaí? Aí resolvemos assim, então vamos... liberar geral. Vamos liberar geral, Quem teve alguma relação com o Avaí, nós vamos botar no livro. Obviamente que deve estar faltando um monte de nome. Quem? Quantos tem hoje, mais ou menos, assim, na última contagem? Olha, se eu não me enganei, 5.000, quase 5.500. Mas aí são verbetes curtos, né? Vai estar lá, Espírito de Amantaras, nascido tal data, fez tal coisa, jogou na base. Exatamente. Só verbete. Então deve ter em torno de 5.500 nomes. Se nós colocarmos o universo de jogadores aí na faixa de 2.000, 2.100, jogadores do Avaí que jogaram no time de cima, sobram quase 3.500 verbetes de comissão técnica, de dirigentes, de torcedores, enfim, de quem fez parte da história havaiana. Olha como é uma coisa que eu acho que não deve ter em clube nenhum do mundo isso. Não deve ter em clube nenhum do mundo isso. Um dicionário onde as pessoas que tiveram alguma coisa a ver com a história do clube estão ali relacionados. Entidades também estão junto? Estão. Patrocinadores. Quem fez parte da jurídica, vamos dizer assim, também. Quem fez parte da história está ali. Obviamente que esse mais vai ficar pior ainda. 5.400 e o 5.401 vai ficar de fora e vai reclamar. Ficar de fora e vai reclamar. Mas a nossa ideia inicial era fazer isso e doar esse conteúdo todo para o Memorial do Avaí. A minha ideia era ter na entrada do Memorial ter um totem com os verbetes ali, o cidadão chega, letra A, vai ver Américo, vai ver, Américo jogou no Avaí em 76, tal, não sei o quê. Mas tem o meu pai que não sei o quê, não. Então me traz essa informação que a gente analisa. Aí inclui. É muito comum. Eu gostaria que o Avaí fizesse um minuto de silêncio pro meu pai que jogou no Avaí. Mas aí jogou no Avaí em que época? Aí normalmente pergunta para mim, né? Uhum. Que época que eu... Não sei.
Se ele foi categoria de base, década de 50, 60, 70, é difícil ter esse registro. Aí como é que eu vou saber que o cara jogou no Avaí? E a própria configuração de como era uma categoria de base devia ser... E também, assim, jogou como? Foi inscrito num campeonato, fez um teste, jogou 2 jogos. Pega, por exemplo, o teu exemplo. Tu jogasse na base em 2002, 2003, 2005. Não tem nenhum registro aqui, tem? Não sei. Nunca não deve procurei. ter. Foto não deve ter. Tem, o seu achou pra mim. Mas não deve ter. De dado não tem. Pode ter certeza que não tem. Então, a ideia principal era essa, de a gente conseguir esse resgate e a partir desse resgate trazer mais coisas novas, que vão aparecer com certeza. A partir do momento que o Avaí tiver o seu memorial, vão aparecer camisas, vão aparecer medalhas, vão aparecer certificados, vai aparecer dado de jogador que a gente não tinha. A gente sabe que isso vai acontecer. Então é uma das coisas que a gente deveria brigar hoje, é para que o clube tenha esse memorial, que o projeto começou, mas travou, né? Mas acho que o Avaí deveria investir num plano de negócio para se a gente buscar arrecadar essa verba para poder tirar esse memorial do papel. Uma coisa simples que foi aquela a exposição ali no Shopping Beira-Mar, ficou uma semana, né, na exposição do Centenário. A quantidade de gente que chegou pra gente com exatamente isso. Olha, tem essa foto aqui, é lá da Adolfo Conde, meu pai, com faixa de campeão, com camisa. Então, tu entende também o memorial com a importância de ser um aglutinador de novas informações, no caso? Vamos supor que tu tenhas a faixa de campeão catarinense de 2005. Vamos supor que tu tenha essa faixa em casa. O que ela adianta pra ti na tua casa? Nada. Tu vais olhar, ela tá lá no fundo de uma gaveta e acabou-se. Se tu abrir aquela gaveta num dia, tu vai ver assim, essa aqui foi... E só. Mas é só tu que vai ver. Se essa tua faixa estiver exposta no memorial do clube, todo torcedor que passar no memorial vai ver, essa faixa aqui. Então, a gente dissemina a informação. E isso é muito importante. Claro. E gera um pertencimento também para o torcedor. Para todos. Eu me lembro desse jogo aqui quando o Avaí foi campeão. Eu me lembro quando essa bola aqui o Lica chutou e pegou no eucalipto e derrubou o cara que estava lá assistindo o jogo. Tem tudo isso. Agora, voltando aqui para esse livro, ele traz... qual é a principal novidade que ele traz em relação ao anterior? Por exemplo, a gente viu que mudou ali o número de jogos, né, do atleta que mais vestiu a camisa do Avaí e tal. Como é que é fazer esse tipo de revisão, assim, os Pires? Aí é dolorido? É bastante. À medida que tu vai conseguindo as informações, eu alimento uma planilha, né? E esse caso específico foi isso. O Rogério Ávila passou a ter mais jogos. Muito em função do resgate que o Adalberto fez de várias fichas técnicas da década de 60. Além disso, nós trouxemos todas as camisas do clube, num trabalho muito hercúleo feito pelo Fred, com a ajuda do Frederico Felipe Tadeu, Silva, né? O Frederico Tadeu, filho do saudoso nosso amigo Toninho José. Então tem esse resgate das camisas, tem um resgate histórico dos escudos feito pelo Gui, né? Então, sim, a gente buscou fazer um apanhado geral de coisas que não tinham no Almanac de 90 e que a pessoa conhecia a camisa do Avaí, mas não sabia que antes daquela camisa teve uma outra. Então, isso foi bastante trabalhoso porque as fotos da década de 20, 30 e 40, a qualidade é baixíssima. Então, para entender se é mais azul ou menos azul, se o escudo é mais aberto ou mais fechado, se a letra é mais... se a fonte é maior ou menor, é complicado. Mas no final das contas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer um resgate bacana. Não, ficou muito, muito, muito bonito. Está à venda aqui na Avaí Store, né? Para quem quiser adquirir o livro do Centenário, Senhas do Avaí, Adalberto, Jorge Kliser, Felipe Matos e o Espírito Diamantaras, que está aqui com a gente. Agora, tem alguma história bacana assim que ficou de fora? Por exemplo, que aquela que doeu, assim, poxa, queria muito. Tem várias. E aí passa pelas outras concepções que nós estamos fazendo, né? Nós temos, então, já prevendo um livro do clássico, que o ano que vem faz 100 anos. Nós temos um material completo, falta a gente fazer uma reordenação de algumas coisas e tal.
Então, esse livro... Antes de falar desse livro, tem o livro do dicionário, que deve sair agora em outubro. Tem o livro do Cavalazzi, que vai ser lançado também em outubro. Esse está pronto, está impresso. Eu já estou com o livro em casa, mas Só falta lançar. Enquanto não tiver o lançamento, a gente não pode mostrar. E aí sim, depois a gente vai partir para o livro do clássico, para o livro da ressacada, que várias... Opa! Ela está pensando que eu estou... Não é assim. Tem o livro da ressacada, que a gente pensa em fazer. Tem um livro de todos os jogos do Avaí. Nós temos praticamente todas as fichas, né? Elas estão prontas, elas estão lá no Word, é só diagramar ver a roupagem que tu vai dar. Tem o livro de futebol feminino, que está praticamente pronto. Mas aí futebol feminino no Avaí? Não, no estado. No estado. Esse vai ser mais abrangente. Esse é mais abrangente. Então esse livro está praticamente pronto. E sempre com esse trio, tu, Adalberto eu, Adalberto e o Felipe. Tem um livro que eu estou chamando de Esse Avaí Faz Coisa, que aí eu busquei resgatar as histórias e as histórias. A história com H e a história com E. Da gente contar algumas... passagens, anedotas... que poderiam estar nesse livro, mas a gente deixou de fora. Aí vai de encontro a tua pergunta. No último jogo que eu estava aqui na ressacada, o Santos Unidos, sabe quem é esse cara aqui? Eu era o neto do Dr. Beirão. Henrique Beirão? Não sei se era o Henrique. Não era o Henrique. Era no começo dos anos 2000. Ele chegava na cadeira dele para sentar, a cadeira estava ocupada. O que ele passou a fazer? Ele comprou uma corrente com o cadeado, ele passava na cadeira dele. E quando ele chegava aqui, ele abriu o cadeado e sentava na cadeira. Tem uma passagem histórica do Avaí jogar Não dá ideia que tem. Não, tem gente que vai querer fazer. Teve uma passagem histórica, o Avaí foi jogar a final do Catarinense 77 em Chapecó. O time foi de avião, foram aqueles aviãozinhos menores, acho que 4 ou 5 aviões, acho que era Navajo. E em cima de Joaçaba, um deles abriu a porta. Tava o Áureo, o Orivaldo, o da Sica... Abriu a porta do avião e pelo voo. O Gil, acho que contou essa história aqui pra gente. Acho que o Almir tava nesse time, não? Tava, 77. Então, assim, são coisas que não caberiam nesse livro, mas cabem em outro. Tem uma outra coisa, assim, que aí é uma viagem minha, mas eu já tenho ele... meio que a concepção já está pronta. É um livro chamado O Dia a Dia do Clássico e O Dia a Dia do Avaí. Então, fazer um livro com 365 datas do ano. E a primeira coisa que tu vai fazer quando esse livro ficar pronto na data do teu aniversário, tu vai querer abrir o livro para saber o que aconteceu ou no clássico ou na história do Avaí. Então tem essa... Uma ideia é 1º de janeiro. O que teve aqui? O Avaí jogou um jogo em tal lugar, aconteceu tal coisa. Aí... não tem jogo? Não tem jogo. Mas então... nasceu fulano, ou morreu fulano. Então, se a gente tivesse a informação, a gente colocaria. Então, ficaria não vou dizer que seria um dicionário, mas seria um cronológico. A pessoa só querer saber principalmente o que aconteceu no seu aniversário. E aí a gente ainda tem um livro do Marquinhos, que aí é eu, meu filho Rafael e o Edson, Roberto Souza, o professor Edson, que a gente quase concluiu, mas deu uma travada. Mas esse tá lá no forno ali. Tá por ali. Mas em vias de lançamento é o dicionário e o livro do Cavalazzi. Do Cavalazzi. Esses são os que vão ser lançados agora em outubro. Agora em outubro já temos. Agora tu falou das histórias e das histórias, né? Como é que é conferir essas histórias? Porque ao longo da nossa pesquisa, né, também contribuo ali com o Memória Havaiana e o TCC e tal, que eu já falei. Às vezes alguém te conta uma coisa, tu acha super legal e tu vai conferir, não foi bem assim. Isso acontece muito, né? Com relação a jogos e gols. Se tu pegar um ex-jogador, ele teve muito mais jogos e fez muito mais gols do que a gente tem levantado. A gente recebe aqui os jogadores e sempre que eu falo, tô aqui com fulano, tantos jogos, tantos gols, eu acho que tá errado. Deve ser mais. Ele sempre tem mais, né? Tem um caso que é muito emblemático. Tu já ouviu falar do gol do Eucalipto, do Adolfo Conde? Sim. Essa história tem como autor Saul Oliveira, Milton Cavalazzi
e Túlio Cavalazzi. Eu já ouvi de 3 fontes. Só que um dia eu pesquisando no Jornal Estado, e até eu mandei depois pro Tulinho, foi o pai dele que fez o gol. Foi o Túlio Cavalazzi. Mas essa aí tem 3 versões. Então, eu poderia ficar com a primeira, que seria do Saul, se eu não tivesse... Que tinha já um lado folclórico, tem o gol do policial... tem o gol de jogar areia na cara do zagueiro, então... Tem tudo isso, e aí até aparecer a fonte verdadeira, ela fica como história, né? História. O Valoca tem várias histórias, ou histórias. Acho que são histórias. Uma mais famosa delas é o Meia Filho dizendo que de noite ele abria o portão do Adolfo Conde, o Valoca era o zelador do estádio, e o Valoca abriu o portão para ele pegar o disco voador que levava ele para Marte. Tá lá. Meia Filho. Tem pouca probabilidade de ser verdade, né? Essa é uma história. Não, mas isso acontece muito com atletas que a gente já trouxe aqui. Ele relata um gol e eu tenho certeza que aquele jogo foi 0-0, por exemplo. Mas só que eu acho que o jogador, enfim, e o torcedor, quem convive com o futebol, pelo fato de ter muita coisa, assim, o jogador, ele treina, ele viaja, ele concentra, ele joga. Treina, viaja, concentra e joga. Ele faz isso por 20 anos. Então, é muito comum ele confundir, foi num jogo, foi no outro. Sim. E o torcedor também, ele acaba criando uma memória afetiva, confundindo eras. Então, assim, na época do Saul Oliveira, assim, que a gente estava pesquisando sobre ele, alguém me garantiu que ele teve uma passagem ali, um arranca-rabo com o goleiro do Flamengo, o Filhol. Aí tu vai perceber, eles não foram contemporâneos, né? Não. Então, assim, ele deve ter confundido o goleiro com outro goleiro que veio jogar aqui, enfim. É muito comum, aí depois cabe ao historiador fazer essa até porque contraprova, né? O Saul parou de jogar na 55. metade da década de 50. E o Fidjol jogou 70 e depois da Copa no Flamengo, que foi 79, 80, por aí. Então, sim, tem pelo menos 25 anos de diferença. Mas enfim, dá aquela... Inclusive tem um colunista muito famoso que sempre que encontra a nossa querida Cacá de Paula, fala do pai dela no Mata-Gato com o Adolfinho. E é o mesmo caso, ambos foram de períodos diferentes. Né? Mas então, assim, cabe ao historiador sempre fazer essa... Jaime Leonel de Paula era meu vizinho ali eu morava na Mauro Ramos, ele matava. O Mata-Gato, ele herdou o apelido do irmão dele, né? O irmão dele era o Mata-Gato. Não podia ver um gato que ele matava. Pô, era por causa disso? Achei que tivesse uma coisa a ver com o goleiro. Não. Era o irmão dele. Esse eu esqueci o nome do tio da Cacá. Esse é o irmão do Mata-Gato. E ele virou o Jaime Mata-Gato. Tá certo. Agora, o Spíritos, tem chance de ter mais alguma mudança nesses números aqui? Porque tu falou que tem alguns jogos ali, mas hoje já temos precisão para dizer o Avaí em sua história fez tantos jogos e temos já um relato, ou pelo menos a ficha, enfim, de todos esses jogos? Nós podemos dizer que 99,9% de chance de termos todos os jogos levantados. Ficha técnica não. Ficha técnica deve faltar seguidamente aí mais de 100, 150 frouxo. Que a gente não tem. De um mesmo período ou de períodos alternados? Não, são períodos alternados. Tem 10 dos anos 20, 15. Começo de quando o Avaí começou a jogar, década de 20 é complicado. Só dizia que... Às vezes dizia que ia ter um jogo no ground da Bocaiúva e depois não dava nem o resultado do jogo. Então, nós devemos ter praticamente todos. Praticamente todos. E quantos são? Sabe de cabeça, assim, mais ou menos? Não. Aí tu me pegasse. Mas com certeza deve ser bastante. Porque teve essa mudança, né, do número de partidas. O Orivaldo deixa de ser o maior jogador, passa a ser o Rogério, com o maior número de partidas. O Rogério Ávila, falecido já, inclusive. E o Rogério Ávila tá levantado aqui, são 430 jogos. 430. E deve ter pelo menos mais uns 20 ou 30 ou 40 jogos que o Avaí jogou que não tem a ficha. Não vou dizer que tem isso tudo, mas... Que seja da época dele. Que é da época dele. Tem vários jogos que não tem a ficha técnica.
Mas ele certamente será o Com maior. certeza. Com Será o certeza maior. ninguém vai alcançar. Isso tu acha que se aplica também às outras coisas ali? O maior artilheiro do Avaí é o Saúl, 200 e Não, poucos aí gols, não isso tem, não- não tem, isso aí não muda. não Saúl tem como, né? não muda. Não tem como mudar. É. Até porque às vezes não tem a ficha técnica, mas diz que o Avaí ganhou de 5-0 com 3 gols de Saúl. Então eu sei que. O não gol tem é mais fácil de achar o gol do que a ficha técnica com completa, certeza. no caso. Com certeza. A ficha não tem, mas normalmente o placar e o autor do gol tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Aí, diferentemente do técnico, né? Porque hoje quem mais treinou o Avaí é o Áureo Malinverne. Acho que é 254, 255, alguma coisa assim. E nós temos mais de 300 jogos sem indicação de quem for o treinador. Inclusive, também de vários períodos. De vários períodos, mas, por exemplo, do período do Áureo, tem praticamente todos. Para trás aqui não tem. Então, O número dele, talvez o Nizeta ganhe jogos aí. não, com certeza, Nizeta, Saúl, Oswaldo Meira, Félix Magno, essa turma toda ganha jogos de certeza, se tiver a ficha técnica. Tem uma outra preocupação também, eu sei que no jogo de março era o Oswaldo Meira. No jogo de junho era o Oswaldo Meira. Aí tem 10 jogos aqui no meio que eu não tenho. Mas eu não posso ter certeza se ele foi ou não. Até porque teve época que um jogo era o Saúl, no outro jogo, 2 jogos depois era o Nizeta, 3 jogos depois voltava o Saúl. Então é complicado tu não ter a informação e colocar como achismo, né? E quando que tu crava, assim, essa informação é verídica? Tipo, às vezes um familiar pode dizer, eu tenho aqui, meu pai anotou, mas isso já basta? Ou vocês sempre querem uma... Nunca pegamos isso, tá? Normalmente as nossas fontes são os jornais. Nunca aconteceu de o meu pai disse que treinou daqui. Nunca apareceu. E a única coisa que nós temos nesse sentido escrito é o Cavalazzi, que registrou a carreira dele em caderninho. Ele tem um material, recorte de fotos e jornais, e tem uma parte que ele deixou tudo anotado dos jogos e gols. Deu uma pequena diferença com o que a gente tinha, mas foi o único caso de estar tudo registrado. Mas mesmo assim vocês conferem com alguma... Sim, a gente usa o nosso banco de dados, porque hoje o nosso banco de dados ele é extremamente confiável. A gente não faz Ctrl-C, Ctrl-V para botar uma ficha técnica, praticamente a mesma coisa. Não. Se a gente não tiver informação, a gente não coloca. Na década de 20 e 30, era um time só que entrava em campo. É fácil replicar várias fichas que nós não temos lá que está em branco, de botar a escalação do jogo anterior. É facílimo, que muito provavelmente deve ter sido ela. Mas como a gente não tem, nós não consideramos. Nós não podemos colocar o achismo no lugar da verdade, da razão, do que é correto. Então, volto a te dizer, podia ser o treinador mesmo? Poderia ser, mas se não tem informação... É provável que seja? Sim. Sim, mas não dá pra gente, historicamente, concluir, né? Não está escrito, não está dito que foi ele, a gente deixou em branco. E quando muda, assim, como é que é pra vocês, assim, chega a ser de alguma forma uma satisfação, assim, que conseguimos melhorar essa informação? Se a gente conseguir resgatar, sim, sem sombra de dúvida. Como eu já volto a repetir, é gratificante tu descobrir uma ficha técnica que tu não tinha, ou o próprio nome de um jogador, ou a data de nascimento dele, ou a cidade. Para nós é extremamente gratificante. A gente busca fazer o que seja completo. Só que às vezes não tem informação. Daqui a pouco assim, não, peraí, isso aqui apareceu uma informação no Facebook do filho de não sei quem. Aí a gente, vamos atrás. E aí a gente consegue dirimir várias dúvidas. Isso aconteceu. Mas sem sombra de dúvida, quando tu descobre que tu complementou uma informação que tu não tinha, é muito legal, muito bacana. E poucas coisas vão mudar, né? Até porque hoje em dia o atleta, principalmente, né, joga muito menos. Então, por exemplo, o Saúl tem 204 gols, né? Ali, acho que é 204, enfim. A gente precisaria de um jogador jogando 10 anos no Avaí, fazendo 20 gols por ano para passar. Então, assim, essa é uma informação
dificilmente ela algum dia vai ser repassada, né? Hoje o cara joga mais do que o Saul jogava na época. Sim, em quantidade de jogos, né? Sim, em quantidade de jogos, sim. Em outros lugares, né? Só que no mesmo clube é difícil. É muito difícil. O último caso que nós tivemos foi o Marquinhos, com 400 jogos. Óbvio que se ele não tivesse saído nas oportunidades que ele teve de sair, se ele tivesse começado e terminado a carreira dele no Avaí, obviamente que ele seria o cara que mais jogos fez e seria um dos primeiros na relação de artilheiros. Óbvio que eu acho que seria muito difícil encostar no Saul, mas seria o segundo ou terceiro ali, com certeza. Certamente seria, né? Tanto é que aparece uma das novidades, vamos dizer assim, do top 10 de jogadores que vestiram a camisa do Avaí é o Rômulo, né? Que é um jogador recente da fase atual, completando aí acho que 250 jogos, né? E aí acaba chegando. Pode ver, ele é um cara que não teve uma proeminência muito grande assim, na carreira, mas por jogar muito e ficou aqui bastante tempo, ele consegue jogar, né? Fazendo 2, 3 anos, 50 e poucas partidas por ano, já sobe, né? Agora, os filhos, tu tem uma outra participação aqui, né? Primeiro eu quero fechar essa parte historiador com a medalha, né? Acho que tu aconteceu na cerimônia do centenário desse ano, né? Foram dadas 11 medalhas Saul Oliveira, que é a maior honraria do clube. Tu fosse agraciado com uma delas, obviamente muito em função do teu papel como resgate, né? Como é que foi para ti essa sensação de receber essa honraria? É uma expressão que a gente usa aqui, né? Eu cheguei no Olimpo, né? Receber uma medalha dessa numa solenidade do Conselho é muito gratificante, é uma coisa que toca, assim, é emocionante. E a hora que tu recebe a medalha, realmente ali o impacto é grande. Mas eu fico muito agradecido pela indicação do Conselho e da diretoria executiva. E tá lá bem guardadinha lá agora. Tá no acervo. Tá no acervo histórico de casa. Mas como historiador, quando tu recebe essa indicação, de certa forma falando para o Espíritos lá dos anos 2000, que começa essa saga que vale a pena, que valeu a pena ainda, vale? Muito do que aconteceu pela entrega da medalha também eu devo a ajuda enorme do Felipe e do Adalberto nesse trabalho de resgate que a gente fez, né? Eu levo mais a fama porque eu estou presente no clube, e fui vice-presidente do conselho, fui presidente, então, mas sem sombra de dúvida, essa medalha tem uma parte que é do Felipe e outra que é do Adalberto, que ajudaram nessa conquista aí, sem sombra de dúvida. Com certeza. Agora, e tu falou, né, do conselho, como é que começa a tua vida política, assim, vamos dizer assim, começa a fazer parte do conselho, como é que tu entra deixar de ser só um torcedor e fazer parte também do dia a dia, vamos dizer assim? O primeiro mandato no conselho foi final da década de 90, ali, na época do Flávio Félix ainda. Depois eu não vou dizer que eu sou conselheiro há não sei quantos anos, porque eu sou conselheiro desde 2021, né? Que a gente vai, de 4 em 4 anos a gente se reelege, né? Estou em alguns mandatos consecutivos, mas efetivamente a gente é conselheiro há 2 anos e meio, né? É um ano e meio. Então começou aí, né? Que era uma época difícil até, né? No final da década de 90, depois de, acho que 97, acho que foi quando eu entrei no conselho. E na vida política do clube, só acompanhava nas reuniões. Um dia bebendo aqui aqui na barraquinha que tinha aqui na frente do Adão, eu acho que era 2013, e aí começou a se falar na chapa do conselho e tal, vieram me convidar, eu disse, não, tu vais participar da mesa do conselho? Eu disse, não, estou fora. Não, tu vai ser segundo secretário. Só semana que vem eu respondo. Aí eu disse, não, segundo secretário eu aceito. Na semana seguinte, apresentaram a chapa e eu era vice-presidente do conselho. Eu disse, mas como? Por que ninguém me falou nada? Eu disse, não, eu não podia ter. Aí foi o Alessandro Abel, não podia te dizer, senão tu ia correr. E aí eu virei vice-presidente do conselho. Depois, na sucessão do Celê, eu não queria ser presidente do conselho, eu disse que eu não seria. E aí, aos 48 do segundo tempo, eu fui convencido a aceitar a presença do conselho, e aí acabei aceitando.
E agora chegou também em 2021, tu tens perfil para ser o presidente do clube? Não, tô fora, não quero mais nada. Eu acho que a minha contribuição eu já dei e eu acho que é salutar também tu fazer com que o poder ele seja rotativo, né? Essa perpetuação do poder não faz bem para ninguém. Então, se eu já cumpri meu papel... Tá feito. Agora, como é que tu vê esse movimento do clube, né? Que tu falou do conselho lá dos anos 90. O Avaí se eu não me engano, talvez o clube mais democrático aí do Brasil, né? Poucos clubes têm um estatuto. Tu tu era presidente do conselho quando houve essa reforma estatutária. Como é que tu vê a importância do conselho também, até para o próprio resgate, né, histórico do clube, mas também atuando na vida de um clube que chega aí aos 100 anos? Eu já participei de 2 reformas estatutárias, né? Nas duas o clube ganhou. A gente pegou um estatuto que estava defasado e aí em 2016 a gente fez uma atualização desse estatuto. E depois em 2021 teve uma outra atualização. E daqui a 2, 3 anos vai ter que ter outra, porque as coisas estão muito dinâmicas, a comunicação está mudando, as coisas estão mudando, então a gente vai ter que se adaptar ao que tiver acontecendo. Então, não pode ser uma coisa estanque que tudo, aqui não muda, isso é cláusula pétrea, algumas cláusulas são pétreas. Cores, símbolos, etc. Isso mas o resto não, o resto tem que estar aberto à mudança. Então eu vejo assim, hoje o conselho ele é muito plural, ele é formado por 3 chapas que concorreram na última eleição, mas eu volto a dizer, acabou a eleição, o clube é um só. O conselho é um só. Mas alguns parece que confundem as coisas, que acham que ainda estão em época de eleição. E eu condeno isso. Eu acho que nós temos que lutar pelo que é melhor para o clube, e o clube vai precisar para se fortalecer, para, infelizmente, não ter chance de acesso, mas tentar se manter na Série B. Tem que todos convergir para o mesmo lugar, para o mesmo horizonte. A eleição é só em 2025. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que brigar, principalmente quem é conselheiro, brigar por um clube forte e faça com que esse clube cresça cada vez mais, que aprenda com seus erros, principalmente isso, que os erros estão aí para a gente aprender com eles e fazer melhor. Eu cito um exemplo muito claro, o presidente da Chapecoense, que faleceu lá em Medellín, lá, ele aprendeu aqui, eu conheci o presidente da Chapecoense aqui dentro dos corredores da ressacada. O presidente da Chapecoense veio aqui e aprendeu o que o Avaí fazia. E levou para lá o que o Avaí fazia de bom. E depois a Chapecoense se reestruturou e chegou a disputar Libertadores, Sul-Americana. Mas ele aprendeu aqui dentro. Então, a gente tem que pegar o que é de bom, aprimorar e corrigir o que tiver errado. Mas com pensamento único, sempre. Eu quero o bem do Avaí, eu quero o melhor para o clube. Não quero ser pitonisa aqui de dizer, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí é muito fácil, depois de acontecer feito, né? É fácil. Ou existir uma tendência, e aí diz, eu estou dizendo isso desde lá de trás. Aí é muito fácil, tem que ser aqui, no presente, ajudando e deixar de ser leão de internet e vir efetivamente colaborar com o clube. Claro, com certeza. Agora, para frente, né, o Espírito, tu falou das dificuldades lá, tanto do acervo histórico, a gente tem esse projeto do memorial. Tu acha que os clubes, de maneira geral, e o Avaí, estão aprendendo a olhar melhor para o seu acervo, para o seu passado, até para monetizar isso, né? Os clubes têm... Com certeza absoluta. Eu faço parte de um grupo de historiadores do futebol brasileiro. Olha lá, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, Flamengo, Vasco, vários clubes do Brasil. E o Flamengo fez um grande resgate da sua história agora com a inauguração do museu, uma coisa enorme, gigantesca, servindo de exemplo para clubes da Europa, inclusive. E aí a gente olha aquilo, como eu vi quando eu recebi o Saboia, que é o responsável, mandou para nós no nosso grupo, daquela inveja branca assim, de puta, o meu time não tem isso, o meu time não consegue ainda chegar nesse nível de ter um museu, um memorial onde a gente possa relembrar nossas histórias e planejar o nosso futuro, né?
E aí eu penso assim, a gente resgata a história, mas se nós tivéssemos já um memorial hoje funcionando, muito da história pareceria que a gente não tem, como tu dissesse. Uma pequena exposição no Shopping Beira-Mar de uma semana, já apareceram várias coisas que a gente não tinha ciência que existiam. Então, se a gente tiver uma casa para chamar de nossa, onde o torcedor e até virar um ponto de atração turística da cidade, conhecer um memorial do Avaí, eu acho que se a gente fizer isso, a gente consegue resgatar bastante coisa do que ainda está escondido em alguma gaveta. E tu, assim, é uma pergunta que pode até parecer utópica, mas tem alguma história que tu tá querendo ir atrás, assim, que queria muito confirmar, queria muito que fosse verdade e que tá na busca, que tá aí ainda esperando essa revelação? Eu tenho, assim, uma coisa guardadinha, assim, de fazer aquele resgate daquele primeiro tetracampeonato, né? Eu tenho os jogos, mas de uma coisa mais profunda, assim, de a gente se ir a fundo mesmo para contar aquela história toda, que ali é uma coisa bacana, né? Uma época se dizia que o Avaí foi campeão de 42 porque ganhou pro WO, porque o América não veio. Por causa da guerra. Mas espera aí. A mesma estratégia que eles utilizaram, acho que foi contra o Brusquense, de levar o jogo para Joinville, eles tentaram fazer com o Avaí e a federação não concordou. Só que em 43, a guerra continuava e estava pior ainda do que era em 42, e aí teve jogo, que foi aquele famoso 14-3. Então, 42 foi WO por causa da guerra, 43 foi o quê? A guerra continuava, amigo. Sim. Não. Então, essa fase glamourosa aí da década de 40 aí era uma coisa bacana de... Porque foi uma época, né? Muitos clubes catarinenses, eles viveram o seu apogeu numa época mais recente. Esse tetracampeonato do Avaí é o primeiro, né? Dos clubes, é o único do Avaí até hoje. E ele impressiona também pelos fatos, né? E pelos números, assim. Sim. Nessa época o Avaí ficou não sei quantos jogos sem perder pro Figueirense. Tem até 2 jogos WO que eles nem foram, porque, enfim, sabia que ia ser mais uma derrota. Então é uma fase realmente dourada aí da história do Avaí. É uma fase áurea que nós temos algumas informações, mas poderia se aprofundar, né? Outra coisa que eu gostaria, que aí é no íntimo meu, assim, era de resgatar todos os presidentes do Conselho do Avaí, né? Que nós conseguimos que da década de 40 para cá, eu acho. Eu tenho o segundo livro de atas do clube, que é de 1926. E aí tem numa ata lá acho que de 1930, onde se fala que o primeiro livro de atas foi extraviado. Então, assim, já naquela época o Avaí já não cuidava direito do que era seu. Então, o primeiro livro de atas do clube está extraviado. É muito Avaí, né? O segundo livro já relata que o primeiro sumiu. Isso é complicado, Agora, pessoalmente, assim, o Spyros, né? Quem é o ídolo do Spyros? Pô, essa pergunta é difícil, hein? Depois tem uma mais difícil. Tu vai ficar bravo, mas enfim. Eu tive vários ídolos, porque desde o final da década de 60 que eu acompanho o clube, né? Então, Zenon foi o Jute, porque era o cara que fazia os gols, né? Nós tivemos um timaço em 76, 77 com Almir, Balduino, Renato Sá, Lico, todos jogadores acima da média, né? Depois Adilson Heleno, né? A época do Adilson Heleno foi fantástica. O Damo foi outro cara que dava prazer da gente ver jogar. Marquinho e Kleber Santana, esses caras fazem parte da nossa história e são inesquecíveis porque eles fizeram dentro de campo. Mas algum personagem assim tu gostaria de resgatar? Porque às vezes
o torcedor tem um ídolo, né? Ou tem alguém que é referência para ele que não necessariamente tinha feito parte de um elenco vencedor, ou, enfim. Mas ele, não sei, por algum motivo nutre um carinho, alguma referência e que está no passado esquecido e que tu gostaria de contar melhor essa história? Se fosse o Felipe, ia dizer que era o Regis, né? Mas como eu não sou o Felipe... Mas eu acho assim, o Dão foi um cara acima da média. O que ele entregou pro Avaí foi fora da curva. E aí, para uma situação financeira, ele deixou o clube para ir atravessar a ponte. E aí ele ficou uma mágoa da torcida muito grande. E na época ninguém aceitou. Tanto é que quando ele quebra a perna aqui na ressacada, ele é aplaudido pela torcida do Avaí. Ele num lance com o Perivaldo. E aquilo ali foi uma coisa que me deixou chateado, assim, né? Porque eu não fiz aquilo ali. Eu não aplaudi aquilo ali, porque eu sabia que o cara estava sofrendo. E a gente teve o prazer de reencontrá-lo agora aqui. Teve aqui com a gente no Seu Belo passado, inclusive, gravamos com ele. E foi um cara que fez muito pelo clube. Ele foi, sem sombra de dúvida, a principal peça de 98, no título do brasileiro, mas que ficou com o seu passado meio que manchado por alguns. Eu não considero, mas eu acho que isso aí poderia ser melhor trabalhado pelo clube para ter o devido destaque. Tentar reverter, né? Tem uma outra pergunta que a gente sempre faz, mas eu sei que tu vai ficar bravo porque tu não gosta, que assim, o jogador vem aqui e a gente sempre pergunta para ele escalar a seleção que ele jogou aqui no clube, né? Recentemente a gente né, só tivesse essa passagem lá na base, não tivesse carreira profissional aqui, então para tu escalar os 11 que tu visse na história da Avaí, eu sei que tu vai reclamar, porque já reclamasse da outra lá do Globo Esporte. Eu vou escalar a minha seleção. Boas, Loureiro e Zequinho. Zanzibar, Zé Macaco e Joel. Acioli, Maciel, Mambrini, Arnaldo e Carlos Pires. Primeiro time campeão em 24. Essa é a tua seleção? Essa é a minha seleção, mano. Não vou bater de frente com ninguém vai discordar de mim. Não é polêmica também, né? Assim... Mas por que tu tem essa resistência com essas listas? Porque eu acho impossível tu fazer uma seleção de craques, uma eleição, 11 jogadores em 100 anos de história. Quem é o nosso camisa 10? É Marquinhos? É Zenon? É Kleber Santana? É Cavalazzi? Quem é? Pega o lateral direito. Tivemos Danda, tivemos Souza, tivemos Roberto Teixeira, tivemos Carlinhos, Netinho, Luiz Ricardo. Lateral esquerdo, Orivaldo, Eltinho, Wendel, Miranda, que jogava pra caramba. Sim, o Itá, o JJ Rodrigues, enfim. Itá, JJ. Tá. Escala um desses aí. Não dá, cara. Não dá pra escalar, sinceramente, não dá. Eu acho que é cometer muita injustiça com quem fez parte dessa história centenária e de tu pegar... Vamos, goleiro. Quem foi goleiro do Avaí nos 100 anos? Adolfinho? O Bosco, que foi o primeiro goleiro? Fossati? Eduardo Martini? Zé Carlos, que tá... Eu recebi uma foto dele, sofreu um AVC, nosso o goleiro Juruna, que mais jogou, inclusive, né? Nosso Juruna. Cara, nós temos goleiros fantásticos aí, o próprio Douglas Fritz na sua primeira passagem, o Renan. Não dá pra gente escolher um jogador. Não tem como. Quem escolher uma seleção de 11 tá cometendo injustiça. Pode ter certeza. Mas assim, como pessoalmente as pessoas às vezes têm a sua preferência, né? Mas assim, sim, institucionalmente é impossível fazer essa... Institucionalmente eu acho impossível fazer. É impossível. Pega zagueiro, Emerson, Altair, Veneza, Betão, os irmãos Cássio e Rafael, Everaldo, que teve na seleção de novos. Cara, não dá para fazer uma seleção. Pode ter certeza que não dá. E tem também algo que é marcado, que assim, por vezes um jogador da posição, que de fato foi melhor, estava num grupo que não venceu. Que não foi campeão. E aí ninguém se esquece. Assim, claro, a gente tá falando da seleção, mas é pouco provável que o Eltinho seja o maior lateral esquerdo da história do Avaí, mas estava num time que é emblemático. Então... O Lico foi campeão do mundo pelo Flamengo. O Lico jogou no Avaí. Ponta esquerda. 76, 77. Jogou muito. Só que não ganhou nada. O Lico não é lembrado. O Almir Gil
Não é lembrado. Então, foram caras acima da média. Renato Sá, não é lembrado. Balduino, não é lembrado. Caras acima da média que não fazem parte de seleção nenhuma. Por isso que eu sou contra. Entendi. Bom, Spiros, a gente está encaminhando para o final aqui. Está à venda aí na Avaí Store aqui, os 100 anos de histórias. Esse só histórias por enquanto com H, depois as histórias vem numa segunda publicação. Está vendo na Avaí Store, tem desconto para os sócios também, material impecável, né? Impecável mesmo, muita qualidade, capa dura, fotos coloridas, um papel brilho assim, né? De alta qualidade, realmente um documento para todos os havaianos aí que puderem, né? Guardar com muito carinho, que é um documento histórico realmente do clube. Tem muita coisa por vir ainda, né? A gente tem que destacar também o excelente trabalho que o Valmor Fritz fez da editora 2x4, né? Uhum. A obra ficou belíssima, o material foi muito bem produzido e ficou um livro de cabeceira. Ficou. Um livro que conta os primeiros 100 anos. Infelizmente, nós não estaremos aqui para contar os próximos 100. Tu não vai escrever o livro do 200, então? Não é provável que não. Vai chegar um tempo que nós vamos ser amortais, né? Lá em 2100, 2200, nós vamos ser amortais. Nós não vamos morrer de causa natural, nós vamos morrer atropelado e tal, mas de doença não. Mas não vou estar lá, não vou chegar nessa época. Mas certamente esse legado fica e alguém vai estar lá. Spiros, obrigado por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo e nosso forte abraço e obrigado, né? Em especial pelo resgate, enfim, por tudo que tu fez aí pelo Avaí. Eu que agradeço e é sempre um prazer a gente falar do nosso time do coração e principalmente agradecer a parceria com esses dois caras fantásticos, né? Adalberto Jorge Clis e o Felipe Matos, que fez com que a gente produzisse essas duas obras e temos mais algumas em andamento que logo virão a público. Com certeza. Obrigado aí o Thiago Cauê, que fez a parte técnica pra gente. Obrigado, Spiros. A todo mundo que acompanhou. A gente volta em breve com mais um Seu Belo Passado. Valeu.